Algo gigantesco está vindo do espaço profundo. O objeto veio de fora do sistema solar. Agora, nesse momento, estaria passando por Marte, em seguida Vênus, e se aproximando da Terra. A NASA deu um nome de 3I/Atlas. Mas o que eles não dizem é que alguns pesquisadores acreditam que tudo isso poderia ser uma nave alienígena camuflada, ou pior, o retorno de Nibiru, o planeta dos antigos sumérios. E outros vão além. Dizem que poderia ser a Jerusalém Celestial descrita no livro de Apocalipse, uma cidade flutuante que desceria sobre a Terra nos últimos dias. 3I/Atlas parece vir com uma rota planejada. Coincidência ou uma mensagem para a humanidade? Hoje você vai entender. Porque o 3I/Atlas pode ser o objeto mais estranho detectado pela NASA e porque ele pode mudar tudo o que você acredita sobre o nosso lugar no universo. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa a sua opinião sobre o que você acha que pode ser isso. Tralhe o dedo no like. E lembrando, se você quiser aprender como ganhar dinheiro com o TikTok, tem gente ganhando até R$10.000, gente, por mês. O link do meu curso tá aqui na descrição. Primeiro de julho de 2025, um telescópio no Chile detecta um ponto de luz anormal. Pequeno, rápido e silencioso, e vindo em uma direção. Os dados mostram algo impossível. O objeto não gira em torno do Sol. Ele está apenas passando, e a sua rota veio de fora do sistema solar. Por que ele foi batizado por 3I/Atlas? 3I porque ele é o terceiro objeto interestelar já descoberto. Antes dele, tinha sido o Oumuamua, e foi o 1. Depois o 2I e foi o Borisov. Só que nenhum se comporta como esse. O primeiro a registrar foi o telescópio Atlas lá no Chile. E aí sim a NASA emitiu um alerta. E a pergunta que está intrigando toda a comunidade: o que seria isso e por que está vindo em nossa direção nesse momento? O 3I/Atlas não é só mais um cometa. Está vindo de longe, muito mais longe do que qualquer outra coisa que orbita o Sol. E viajou milhões de anos-luz. E agora, usou os limites do nosso sistema solar. Mais estranho é a forma como ele se comporta. Ele não segue uma órbita elíptica. Ele entra e sai. Se tivesse um destino programado, seria um cometa, um asteroide, ou algo que a ciência não quer admitir à população mundial. Algo está acontecendo no mundo. A ciência diz que ele é formado de gelo, poeiras e partículas. Um estudioso de Harvard publicou um artigo no dia 16 de julho de 2025, afirmando que esse objeto não seria um objeto natural. De nós poderíamos estar diante de uma tecnologia que não conhecemos. Nome 3I/Atlas. O princípio parece complicado. Cada letra tem o seu significado. Acaba revelando muito mais do que parece. 3I significa o terceiro objeto interestelar detectado. Antes dele, só 2 foram confirmados: Oumuamua em 2017, Borisov em 2019. Atlas é o nome do telescópio que o descobriu. Asteroide terrestrial Last Alert System, que
tem algo muito estranho também por trás desse nome. Acaba carregando uma simbologia estranha. Na mitologia, Atlas é o titã que carrega os céus nas costas. Um ser cósmico responsável por manter a ordem entre o céu e a terra. Coincidência? Ou mais uma pista que eles estão deixando em que as pessoas percebam. A pergunta que ninguém consegue responder. De onde veio o 3i/Atlas? Surge em um ponto distante, além da nuvem de Oort, além de Plutão, além de qualquer fronteira conhecida do nosso sistema solar. Alguns astrônomos estimam que ele passou milhões de anos vagando no espaço interestelar, até cruzar, por acaso, o caminho da nossa estrela. Os outros pesquisadores levantam hipóteses mais ousadas. Se o 3i Atlas foi lançado de propósito, vindo de uma civilização avançada, milhares de anos-luz da Terra. Está vindo de uma região específica, zona escura entre constelações, onde existe pouquíssima atividade, uma área misteriosa, onde sensores quase não captam sinais. A pergunta não é somente de onde ele veio, por que ele veio, para onde ele vai depois. Assim que os dados chegaram, os astrônomos detectaram algo muito estranho. A órbita do 3i Atlas simplesmente não fazia sentido. Diferentemente dos cometas comuns, giram ao redor do Sol em órbitas elípticas. 3i Atlas, ele entra e sai. Sua trajetória é hiperbólica e significa apenas uma coisa: ele veio de fora. É como se ele estivesse apenas de passagem. Se ele tivesse sido lançado de outro lugar da galáxia, o que deixou os cientistas perplexos. É a precisão do trajeto. Ele não veio aleatoriamente. Estaria navegando pelo sistema solar, passando por pontos-chave, se tivesse uma rota programada. Isso que levanta suspeitas. Seria o 3i Atlas um viajante perdido? Seria um visitante com destino certo? 3i Atlas não é o primeiro, mas é o mais misterioso até agora. Toda a história da astronomia moderna. Apenas 3 objetos interestelares foram identificados com certeza. Diferente dos outros, maior, mais rápido, um rastro tão antigo. Dizem que poderia ter se formado até mesmo antes do nosso Sol existir. 3 objetos em menos de 10 anos. Coincidência? Ou o início de uma aproximação gradual? Será que estamos sendo estudados por civilizações que não conhecemos? Estamos sendo monitorados. Quem será que quer nos visitar? Telescópios conseguiram capturar detalhes da estrutura do 3i Atlas. O que eles viram surpreendeu até mesmo os especialistas. Estima-se que ele tenha mais de 20 quilômetros de diâmetro. Isso é maior do que 2 Everestes empilhados. Aqui vem a parte mais estranha. Ao mesmo tempo, ele tem características de um cometa e de um asteroide. Ele possui cauda? Sim. Mas também tem uma estrutura rígida, escura e com uma rotação quase perfeita. Um brilho constante é feito pela substituição de partículas, como se ele se ajustasse ao ambiente. A pergunta que fica é gelo? É rocha? É poeira cósmica? Ou
Tudo isso está escondendo alguma coisa. 3I Atlas é o maior objeto interestelar já registrado na história da humanidade. Se ele não for natural, for uma cápsula carregando alguma coisa, for uma nave-mãe ou até mesmo a Jerusalém Celestial. Você acha tudo isso estranho? Espere até saber a velocidade com que ele se move. 3I Atlas está viajando a mais de 240 mil quilômetros por hora. Isso é 200 vezes mais rápido do que um dos nossos aviões comerciais. Está se movendo tão rápido, a gravidade do Sol mal consegue desviá-lo. Isso significa uma coisa: ele não veio para ficar. Está cruzando o sistema solar. Como quem estaria de passagem. O mais impressionante, que essa velocidade não desacelera com o tempo, não sofre desvios bruscos, não gira, ele mantém a rota firme. A pergunta que fica é: isso seria normal para um corpo celeste natural? Estamos vendo algo que foi impulsionado, controlado e programado. Algo está acontecendo no mundo. Quando algo desse tamanho, vindo de fora do sistema solar, entra no nosso território a mais de 240 mil quilômetros por hora, primeira pergunta é óbvia: será que ele virá para a Terra? A princípio, a resposta da NASA é: não. Ele vai passar a cerca de 270 milhões de quilômetros da Terra. O que tem preocupado alguns astrônomos é o fato de que essa distância seria dentro da zona interna do nosso sistema solar. E isso nunca aconteceu antes com outro objeto interestelar dessa magnitude. E o 3I Atlas sofrer qualquer alteração em sua rota, mesmo que mínima, o resultado seria catastrófico. Será que estamos realmente seguros? O fato dele passar tão perto, uma rota tão precisa, levanta mais perguntas do que respostas. A rota do 3I Atlas é o que mais tem intrigado os cientistas e assustado os teóricos da conspiração. Ele entrou no nosso sistema solar vindo de um ponto escuro, cruzou Marte, passou por Vênus e agora irá cruzar a órbita da Terra. Tudo isso sem colidir com nada, sem mudar a sua velocidade, sem oscilar em nada, como se estivesse seguindo um caminho programado. E é aí que surgem as perguntas. Por que ele estaria cruzando justamente por 3 planetas, com vida ou com potencial de vida? Marte, onde buscamos ali um passado biológico, a Terra, onde a vida floresceu, e Vênus, envolto de mistérios atmosféricos e geológicos. Seria só coincidência? Ou esse objeto estaria coletando dados, reconhecimento de terreno, fazendo um escaneamento, marcando pontos estratégicos no nosso sistema solar? O mais engraçado é que, se isso for natural, seria o cometa mais obediente da história. E se ele não for natural, for uma nave, seria a missão galáctica mais silenciosa da história.
com esse objeto vindo de fora do sistema solar, passando por 3 planetas chaves, com uma rota perfeita e a sua velocidade insana. Já começaram a surgir diversas teorias na internet. O 3I Atlas poderia ser uma sonda alienígena disfarçada de cometa, uma cápsula tecnológica envolta por gelo e partículas cósmicas, programado para nos observar. Outra teoria seria sobre Nibiru, planeta dos deuses sumérios, um corpo errante que aparece entre ciclos e ciclos. Quando ele passa pela Terra, ele traz transformações profundas. E a terceira teoria: o 3I Atlas poderia ser a Jerusalém Celestial, cidade voadora descrita no livro de Apocalipse da Bíblia. Um sinal, um presságio, algo apocalíptico prestes a acontecer na Terra. O que não podemos negar é: algo está vindo, e não se parece com nada que já vimos antes. 3I Atlas está se aproximando do ponto mais próximo da Terra. Dia 19 de dezembro de 2025. Cerca de 270 milhões de quilômetros. Até lá, a NASA, o telescópio James Webb e outros observatórios do mundo vão seguir monitorando cada momento. Já foram agendadas missões de análises espectrais. Querem entender do que ele é feito e se ele estaria emitindo alguma coisa. Calor, luz, ruído, até mesmo sinais codificados. Enquanto isso, a teoria diz que ele vai entrar no sistema solar e depois sair. Mas e se ele não sair? E se ele desacelerar? Se ele mudar a sua rota? Ou se ele começar a emitir sinais? Se for algo esperando o momento certo para se revelar? O 3I Atlas pode ser apenas um cometa ou algo muito maior que nós não sabemos. Ele veio de um lugar desconhecido, passando por planetas estratégicos, seguiu uma rota precisa e agora está de olho na Terra. Alguns ele seria só poeira e gelo. Para outros ele poderia ser uma sonda, um sinal, um aviso, ou até mesmo o cumprimento de profecias antigas. A ciência tem tentado entender o que ele é, mas uma coisa é certa: nunca estivemos tão perto de um visitante interestelar tão enigmático. Se ele for somente mais um cometa, então ele vai passar. Se ele não for, talvez a história da humanidade mude para sempre. Se você quiser acompanhar o que vão descobrir, se quiser saber se ele vai mudar de rota, enviar sinais ou desaparecer de vez, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, se ele é natural, pode ser uma nave alienígena ou a Jerusalém Celestial, ou se ele seria algo muito maior que você imaginou aí. Nos vemos na próxima transmissão ou na próxima visita cósmica.